Bom dia, Kleber, bom dia, ouvintes. Sou o Dr. Fábio Strauss e estou com vocês em mais um programa Melhor com Saúde. Hoje tenho o prazer de conversar com o Dr. Rodrigo Parcianello, médico psiquiatra, nesse mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio. Bom dia, Dr. Rodrigo. Bom dia, Fábio. Em primeiro lugar, eu queria então agradecer pelo convite aí feito para mim, retomar algumas ideias aí sobre esse mês tão importante, o mês de prevenção ao suicídio, que então é chamado atualmente Setembro Amarelo, O slogan dessa campanha ela fala assim, que é preciso agir. Eu queria então falar algumas questões importantes então em relação a essa questão, que é bastante interessante nesse sentido, Primeiro, que trata-se então de uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar, está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Com o objetivo, então, de prevenir e reduzir este número, a campanha de Setembro Amarelo cresceu e hoje conquistou o Brasil inteiro. Em 2017, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina criaram as diretrizes para a participação e divulgação do Setembro Amarelo. Essas diretrizes, então, servem para orientar toda a sociedade sobre a participação na campanha. Tem um site, que se chama setembroamarelo.com, que é interessante, para quem quiser entender um pouco mais do assunto, poder ver lá. Então eu vou comentar um pouco dessas diretrizes, Antes disso, eu queria colocar que o suicídio é uma das principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. No entanto, o conhecimento dos fatores de risco e sinais de alerta pode auxiliar nessa prevenção. Então eu vou comentar esses fatores de risco e esses sinais de alerta. O primeiro deles é sobre os transtornos mentais. No caso, uma questão interessante, se você sabia que praticamente todas as pessoas que cometeram suicídio apresentavam pelo menos um transtorno psiquiátrico, pessoas com depressão, transtorno bipolar, transtornos relacionados ao uso de drogas lícitas ou ilícitas, tipo álcool, maconha, crack e cocaína, como exemplo. Também esquizofrenia e transtorno de personalidade fazem parte do grupo de risco. Dessa forma, a identificação e o tratamento desses transtornos por médicos psiquiatras, geralmente, estão entre os principais fatores de proteção na prevenção do suicídio. Outro ponto importante que eu queria comentar é sobre o histórico pessoal. A tentativa prévia é o principal fator de risco no caso para suicídio. Indivíduos que já tentaram o suicídio têm de 5 a 6 vezes mais chance de tentar novamente. Esse é um dado bem relevante. Outra questão é sobre a ideação suicida. O que seria isso? Seria comentários que demonstrem desespero, desesperança e desamparo podem ser manifestação de uma ideação suicida. Atenção à expressão como desejaria não ter nascido, caso não nos encontremos de novo ou preferia estar morto, são então sinais de alerta. Outro ponto importante são os fatores estressores crônicos recentes. Eventos estressores significativos, como a separação conjugal, ou migração, ou perda de uma pessoa próxima, além daqueles que levam a prejuízo econômico e social, como falência e perda de emprego, também estão associados ao surgimento de pensamentos suicidas. Outro ponto importante também é a questão de organizar detalhes e fazer despedidas. É de extrema importância observar que existe algum comportamento que sugira uma preparação para o suicídio.
mensagem de despedida, tipo bilhetes ou recados nas mídias sociais, cartaz, testamentos, doação de posses importantes e acúmulo de comprimidos de medicação são alguns exemplos, né? Além disso, verificar se há comportamento de despedida, como ligações incomuns a parentes ou amigos, dizendo adeus, como se não fosse vê-los outra vez. Mais um outro, né, ponto importante são os meios acessíveis para suicidar-se, como acesso às armas de fogo, locais elevados e medicações em grande quantidade, pode, né, então aumentar a chance de uma eventual tentativa de suicídio seja, no caso, efetivada. Né, outra questão importante, né, dessas diretrizes é a questão da impulsividade. O suicídio, por mais planejado que tenha sido, muitas vezes parte de um ato motivado por eventos negativos. O impulso para cometer o suicídio é geralmente transitório, com duração de alguns minutos ou horas e pode estar presente particularmente em jovens e adolescentes. A impulsividade, né, pode ser acentuada na presença de abuso de substâncias. Né? Principalmente aí quero chamar a atenção do álcool, né, que tem se destacado nessa questão da pandemia. Né? Outra, né, situação importante, né, que eu queria levantar é os eventos adversos na infância e na adolescência. Ter sofrido maus tratos e abuso físico ou sexual ou psicológico na infância, apresentar abuso ou dependência de substâncias ilícitas e falta de apoio social também estão associados a maior risco de suicídio. É importante aqui lembrar que queda no desempenho escolar pode ser reflexo de transtorno psiquiátrico não diagnosticado. E por último, então, eu queria falar dos motivos aparentes ou ocultos. O que é isso, né? Algumas pessoas com pensamentos suicidas podem considerar a morte como um meio de sair do sentimento momentâneo de infelicidade, acabar com a dor ou encontrar descanso, ou mesmo final mais rápido para os seus sofrimentos. Comentários como esse tipo de conteúdo servem como um sinal de alerta aí, né? E na realidade tem uma outra questão aí que também eu acho que vale a pena ressaltar, é sobre a presença de outras doenças, né? No caso, doenças crônicas, incluindo neoplasias em fase terminal, são fatores de risco para suicídio. Então, o acompanhamento de pacientes que apresentam condições médicas como essas características deve incluir atenção especial, né, à saúde mental. Maravilha, muito bom, Dr. Rodrigo. Assuntos muito importantes para a gente reforçar nesse Setembro Amarelo. Pessoal, fiquem de olho nos seus parentes, filhos e amigos que apresentam algum sinal desses. É importante sempre consultar com um médico, de preferência o psiquiatra especialista nisso. Vamos chegando ao final de mais um programa Melhor com Saúde, agradecendo mais uma vez ao médico psiquiatra Dr. Rodrigo Parcianello, que atende na Pópolis Saúde, em Taquara, telefone 3541-4149. Eu sou o Dr. Fábio Strauss e volto com vocês na próxima segunda-feira com mais um programa Melhor com Saúde.